Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Salomão, no Cântico dos Cânticos, diz, no capítulo 6, verso 3, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Nós pertencemos ao Senhor. Ele nos salvou, Ele nos chamou para o seu reino, Ele nos alistou para uma grande obra. Que nesta celebração você declare que você é do Senhor, que você é livre, que você foi liberto por tudo aquilo que Ele fez lá na cruz. Nós somos dele. Diga, eu sou teu. Diga, eu sou do Senhor. E como sendo propriedade do Senhor, pertencente dele, nós somos muito preciosos para Deus. Celebre ao Senhor junto conosco. Que este dia seja um dia aceitável a Deus. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus. Sim, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui, com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu, eu sou teu. O teu
teu nome, o teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. aleluia. Nós somos do Senhor, glória a Deus por isso. O nome do Senhor nós bendizemos porque somos dele, porque ele nos deu vida, vida abundante. Como é bom poder entoar esse louvor ao Senhor e dizer isso o tempo todo, porque ele sim nos salvou, nos libertou de todo mal, de todo pecado, para que pudéssemos ter essa vida feliz que nós temos, que nós podemos regozijar diante do Senhor. Deus abençoe a nossa vida. Vamos cantar ao Senhor e declarar que ele sim tem poder para nos salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sentas com meus medos, falhas e temores, e enche o meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Declare: Cristo move as montanhas, diga! Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus.
Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. O vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Diga comigo, vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Palavras do Senhor Jesus: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Portanto, as suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Uma das evidências da salvação é o fato de, como salvos, não sabermos de maneira alguma nos calarmos diante daquilo que ocorre no nosso entorno. Os filhos de Deus, ao longo da história, sempre brilharam nos tempos difíceis, sempre ergueram sua voz e pagaram um alto preço no dia mau por denunciarem a injustiça. E eu venho até vocês com meu coração todo cortado pelo que eu vi essa semana e ouvi. É impossível que nós nos calemos diante do racismo, diante da estatística crescente do feminicídio. É impossível nos calarmos durante este mês quando todas as ONGs e muitas instituições trabalham para a consciência contra o abuso infantil. Nós que somos salvos, nós que pertencemos a Deus, nós precisamos erguer a nossa voz e denunciar. Confesso a vocês que em tempo de pandemia, clamando a Deus para que Ele não permita que haja mais mortes, clamando a Deus com vocês para que Ele possa permitir a descoberta da vacina, clamando com vocês para que haja paz entre os nossos governantes e suas decisões sejam cheias de bom senso, sensatas, na direção da necessidade da população. Eu queria me unir hoje para dizer que esse Cristo que nos salvou, mas que jamais em seu ministério deixou de erguer a sua voz e defender o injustiçado, defender o menos favorecido. Eu queria me unir a você para nós
reproduzirmos esse brilho e esse sal nesta geração. Você tem uma conta no Instagram, você tem uma conta no Facebook, você tem grupos de WhatsApp. Por favor, não se cale. Diga que você também acredita que o racismo é um pecado contra os céus. O George Floyd, que morreu essa semana, sua morte não pode ser em vão. Precisa, como me inquietou, inquietar o seu coração. Porque Cristo não tem apenas o poder para nos salvar. Cristo também tem o poder para nos erguer em uma sociedade que faz vista grossa à injustiça. Para de alguma forma, irmãos e irmãs, podermos denunciar o mal. Então, queria pedir a você, se puder, onde quer que esteja agora, que você se una a mim em oração de joelhos. Queria ir com você à presença do Senhor do Universo e pedir a Ele que erga a sua igreja nesse tempo, que nos ajude a ver esse mal que se enraizou na sociedade extirpado de uma vez por todas, em nome de Jesus. 13 de maio foi o dia que no Brasil a gente comemorou o fim da escravidão. Mas nós estamos muito longe de vermos isso. E eu te apelo como filho da luz, como sal. Eu te apelo a você tomar uma providência em sua vida, no seu entorno. Eu não admito piadas racistas. Eu não admito. Seja qual for, de que espécie for. Eu não admito bullying. Alguns dizem que é coisa de criança. Não, eu não admito. Porque eu trato hoje de adultos que foram traumatizados na infância por causa de um bullying. Então eu queria pedir a você que a gente se una. E como cantamos, que a gente peça a Deus para que essa seja uma das evidências da salvação dele na nossa vida. A voz que não se cala diante da injustiça. Pai, Tu que nos salvastes por meio do Teu Filho, bendito Senhor e Salvador nosso, e que diz de nós, na Tua santa palavra, sermos sal e luz, queremos Te pedir que de fato a gente corresponda a essa característica que o Senhor trouxe para cada um de nós, nesta geração. Que como filhos do Senhor, como cantamos, a gente saiba erguer a nossa voz em favor do injustiçado. Choro não apenas, ó Deus, pelas vítimas do coronavírus essa semana. Choramos não apenas, ó Deus, pelo número de médicos, enfermeiros que também têm sido contaminados. Nós agora choramos pelo João Pedro, que assassinado, ó Deus, de uma forma tão cruel e banal, perdeu a sua vida. Choramos pelo George Floyd. Choramos, ó Deus, por tantas vítimas espalhadas no mundo inteiro, pelo feminicídio, famílias que choram por suas filhas, por suas mães, assassinadas de modo tão cruel e injusto. Choramos pelas crianças que sofrem bullying e se tornam traumatizadas, as crianças que são abusadas.
Ó Deus, não nos permita viver um evangelho superficial. Não nos permita, ó Deus, perder o sabor e não iluminar. Ter uma luz, ó Deus, enfraquecida porque está debaixo da cama. Ó Deus, nos ajude, nos dê coragem, nos dê discernimento para que aqueles recursos e ferramentas que possuímos sirvam como ferramentas para a denúncia. Ó Deus, usa-nos. Estamos de joelhos diante de Ti, o Senhor do Universo, porque nós cremos que isso te atinge, porque são pecados cometidos contra o Senhor. Tu nos criastes à Tua imagem e semelhança, e é isso que nós cremos. Todos são dignos de respeito. Por isso, usa-nos, Pai. Continuamos intercedendo. Joelhos que se dobram diante do Senhor, o Altíssimo, pedindo a Tua intervenção, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Antes de ministrar ao teu coração sobre as ofertas e os dízimos, eu queria dar um aviso sobre as nossas lives dessa semana. E é importante que você esteja conosco, nos ajudando nesse processo enquanto equipe pastoral, de poder ministrar ao teu coração de uma forma intensa, virtualmente, mas de uma maneira que te edifique. Então, o que nós fizemos como equipe pastoral? A gente decidiu por um horário, e este horário é sempre 20 horas, com exceção da live que sempre ocorre aos sábados, que é às 16 do pastor Fernando. Então, toda segunda tem a live do Ministério Florescer, Ministério de Mulheres, dirigida pela irmã Priscila. Nessa próxima segunda ela vai ministrar sobre aproximem-se de Deus. Na terça, às 20 horas, eu falarei sobre até quando. Na quarta, teremos a nossa mesa redonda, mediada pelo querido Elias, e ele vai, juntamente com 2 irmãos, Raquel e Mateus, falar sobre cuidando do corpo e da alma. Na quinta-feira, o pastor Ézio, ele irá ministrar sobre orações que Deus atende. Na sexta, o irmão Wanderson vai falar sobre Macários, a alegria nas adversidades. E o pastor Fernando, no próximo sábado, dia 6, às 16 horas, como eu disse, ele falará sobre cada um veja como edifica. Então essas são as lives da próxima semana, sempre às 20, sempre no Facebook da nossa igreja. E nós queremos também apresentar uma nova proposta que começa amanhã, nossa jornada de 30 dias de oração. Então, durante todo o mês de junho, durante os 30 dias de junho, nós estaremos dobrados diante do Senhor, sempre ao meio-dia, sempre do dia 1º, que é amanhã, até o dia 30 de junho, sempre meio-dia, nós estamos convocando a IBAGE aqui na sede, no campus, em Jacareí, para nos dobrarmos diante do Senhor com as nossas famílias, sozinhos, alguns moram sozinhos com os nossos avós, tios, e todos os dias nós faremos chegar até você um roteiro muito simples, para que você leia com a sua família, leia sozinho, leia com o seu cônjuge, e possam então depois orar por aquele motivo. Então, toda segunda, pela manhã, nós distribuiremos pelos grupos de WhatsApp, pelos nossos órgãos, né, os nossos meios de comunicação oficial, Facebook, Instagram da IBAGE, e você poderá usar isso então a meio-dia para poder orar. Todos os dias a IBAGE irá orar por um motivo. Então, nós pedimos que você se una a nós. E teremos durante esse tempo 2 mesas redondas, ou seja, 2 quartas, que durante 1 hora nós dedicaremos apenas a um clamor, a um levantamento de clamor ao nosso Deus. Esse é o nosso aviso, então, para você estar conectado aí e nos ajudar nesse tempo.
Nós estamos acompanhando todas as deliberações do governo, do estado e do município, e mesmo que haja já algumas deliberações em torno do relaxamento, do isolamento social, nós acreditamos que ainda não é o tempo. Então nós anunciaremos a vocês no tempo certo, através de uma cartilha, quais serão as etapas com as quais a gente vai trabalhar o retorno. A gente ainda não acredita que junho e julho ainda seja o momento do culto presencial. Estamos acompanhando para que seja muito seguro esse retorno para estarmos juntos. Apóstolo Paulo, ele ministrou dizendo: fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que em receber. Eu li Atos 20, 35. A bênção maior em dar do que em receber. A generosidade é uma das evidências da salvação. É uma marca do cristianismo. Lembrando que Cristo era uma pessoa extremamente generosa. E durante os 3 anos de ministério, ele ensinou sobre como a gente pode suprir as necessidades do mais próximo. De como a gente pode estender a mão a quem não tem. Por isso eu quero, nesse momento, expressar mais uma vez toda a minha alegria e gratidão por você que tem sido generoso, por você que acredita que há uma bênção maior em dar do que receber. Essa semana eu recebi 2 mensagens de gratidão, porque a IBAGE fez chegar até 2 famílias uma expressão de ajuda que veio de suas mãos, através do pouco ou muito que cada um de nós tem feito chegar à administração. Eu quero agradecer e te dizer que, de fato, essa é a nossa perspectiva. Ele vive, Ele reina, e é por isso que nós podemos crer no amanhã, que a fidelidade dEle nos sustentará. Enquanto cantamos, exalte ao Senhor, agradeça ao Senhor, e se você pode e deseja, através das contas que serão disponibilizadas para você, faça a sua transferência em nome de Jesus. Deus te abençoe. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom,
O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem dado a nós, ó Pai. O Senhor tem nos suprido, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem permitido que temos tido nesses dias, ó Pai. Obrigado por cada alimento, cada ajuda que tem chegado na vida de vários irmãos, de várias pessoas que têm necessitado, ó Pai. O Senhor cuida de nós o tempo todo, Senhor Jesus. Obrigado pelas finanças, ó Pai, aqui entregues neste momento, ó Pai. Obrigado a cada família, ó Pai, que tem se disposto a se dar neste momento. Em honra e adoração ao Senhor, Pai. Muito obrigado, ó Pai. Que o Senhor abençoe a cada lar, ó Pai. Que o Senhor abençoe a cada vida, ó Pai. E que a cada necessidade venha sendo completa no Senhor, Pai. Pela Tua graça, pela Tua bondade, Pai. Nós agradecemos ao Senhor. Tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra, de toda a nossa adoração. Te agradecemos, Jesus. Muito obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Nós entregamos a Ti cada oferta, cada dízimo entregue neste momento, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Pai. Que o Senhor abençoe a cada família, a cada lar, ó Pai. A cada pessoa que fez esse gesto de adoração ao Senhor neste momento, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Quando eu estava longe,
Ele me estendeu a mão, e na minha fraqueza Ele me fez ser forte. E quando me perdi, Ele me achou. Até o Padal encontrou uma casa pra morar, e a andorinha já achou o seu lugar. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Essa é minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Essa é minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Até o Padal encontrou uma casa pra morar, e a andorinha já achou o seu lugar. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Essa é minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Essa é minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Essa é minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Essa é minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Muitas casas se abriram para Jesus entrar durante os seus 3 anos de ministério. E em cada uma delas, ele deixou um pouco de si. Fez milagres, ministrou ensinos e sentou-se à mesa para a comunhão durante as refeições. Ele nunca parou de fazer isso. Até hoje, ele aguarda que o convidemos para reinar sobre os nossos lares, sobre os nossos casamentos e sobre os nossos filhos. Seu poder e graça continuam à nossa disposição. Ele jamais rejeitará um convite. Este ano, a IBAGE tem como seu tema de estudos e de mensagens
aprendei de mim. É necessário que, em todos os momentos de nossa vida, estejamos aprendendo do Senhor. Muitas das lições que Ele tem a nos oferecer, e para o mês de maio, com o subtema de casas que se abriram para Jesus, nós temos lições importantes que são aprendidas por nós no desenvolvimento da nossa salvação, na esperança que temos do Senhor. Já vimos muitas casas se abrindo. E neste dia de hoje, eu queria convidar você a entender que o nosso tema é evidência da salvação. O Senhor nos salvou para que evidenciemos esta salvação. A palavra que eu irei ministrar aos irmãos se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Mas antes da gente fazer essa leitura, antes de iniciarmos aqui para a revelação daquilo que as Escrituras vai nos trazer, eu queria dizer para você como um pano de fundo, como algo que aconteceu antes dessa passagem, no ano 64 antes do Senhor Jesus nascer, antes de Cristo, há um grande conflito ali em Jerusalém, após a morte de Salomé, a rainha de Jerusalém, e dois filhos, os herdeiros de Salomé, disputam ali quem terá o controle de Jerusalém. Uma vez que eles disputam esse controle, eles vão até Pompeu, que era então um dos generais romano, um dos membros do triunvirato romano, e pedem auxílio militar para Roma. Pompeu sitia Jerusalém, vence o conflito e declara um dos filhos de Salomé, de nome Nicanor, como sendo o sumo sacerdote de Jerusalém. Quando ele faz isso, ele estabelece o que é conhecido na história como a Pax Romana. E essa Pax Romana tem um preço, tem um custo. A Pax Romana é estabelecida na região da Judéia através de tributos, através de impostos, através de uma carga de vassalagem que Israel irá suportar durante os dias de todo o Império Romano. Cerca de quase 90 anos depois, estamos aqui testemunhando essa história. Nasce o Senhor Jesus e agora, cerca de 30 depois do seu nascimento, ele está indo para Jericó. Região da Judéia, sob o domínio de Roma, vassalos de Roma, pagadores de tributos. E surge aqui, é esse momento, esse caldo de cultura, que as Escrituras nos revelam, a história de um publicano, não um publicano comum, mas o chefe dos publicanos, chamado Zaqueu, em hebraico, Tzaki, justo, puro, inocente, porque essa era a vontade de seus pais para a sua vida. E é isso que nós vamos entender, como que se perdeu talvez essa vontade, mas como que esse pequeno pardalzinho chamado Zaqueu encontrou morada no Senhor Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, então no Evangelho de Lucas, capítulo 19, eu estarei usando a versão NVT, Nova Versão Transformadora, e diz assim, dos versos 1 ao 10, eu irei ler com os irmãos, e diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguiu olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos,
devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Feche teus olhos, oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus Pai, Deus de amor, nós clamamos ao Senhor, Pai eterno, para que esteja conosco neste momento onde ouvimos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, para que alcancemos, ó Pai, pela Tua graça, a sabedoria do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa mostrar àqueles que escutam este sermão a Tua salvação, que haja salvação nas casas, ó Pai, que ouvem, Senhor Deus, a Tua palavra, que o Senhor salve o perdido, o aflito, que o Senhor seja, ó Pai, agora o suporte, o consolo, o conforto para famílias que estão necessitadas. Senhor Jesus, é a Tua obra remidora que nós clamamos e bendizemos. Que a Tua sabedoria seja revelada através dos versos da Tua palavra. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hebreus 3,6 diz: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Hebreus 3,6. Israel estava esperando o Messias. Israel esperava pelo Cristo. E o Cristo veio até a província de Judeia. E agora, no primeiro ponto dessa mensagem, eu queria dizer para vocês que Jesus busca casas que se abram a Ele. Quando nós vemos aqui no verso 1, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. O verso 2 diz: havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Quando Jesus ele está entrando em Jericó, ele não está andando ali de maneira aleatória. Jesus não está ali por acaso. Ele não se perdeu no seu caminho e precisa atravessar Jericó. Jesus é o Rei dos Reis, a luz do mundo, a salvação dos judeus, dos gentios, da igreja. E Ele está ali buscando uma casa que esteja de portas abertas. Assim é hoje, até os nossos dias. Jesus vem às nossas cidades, Jesus vem até São José dos Campos, procurando por casas que estejam abertas ao Senhor. A missão do Senhor Jesus, segundo ponto dessa mensagem, é que Jesus busca estas casas que se abram. As casas que abriram a Jesus recebem a salvação do Senhor. Jesus busca uma casa aberta. Quando Jesus entra em Jericó, Ele está buscando alguém. O texto ainda não nos revela como será essa busca, mas Ele não está ali de maneira equivocada. Ele cumpre o propósito da sua vinda, que é buscar os pecadores. Ele traz os pecadores ao arrependimento. Ele busca resgatar o seu povo. Jesus busca realmente as casas que têm as portas abertas. E nesse movimento está ali um homem chamado Zaqueu, um judeu que decide então viver a sua vida em prol de Roma. Um judeu que é mal visto na sociedade, porque ele cobra impostos. E muitos ali da religião farisaica haviam dito que as escrituras diziam que os judeus não deveriam pagar impostos. Havia um grupo chamado Zelotes. Esse grupo declaradamente era contrário ao pagamento de impostos. E agora então você tem ali alguém do seio de Abraão, um filho de Abraão, sendo utilizado em favor do Império Romano, sendo utilizado a favor daquilo que eles acreditavam enquanto judeus serem contrário às Escrituras. Zaqueu se destaca de tal maneira que ele não é um publicano comum, mas ele é o chefe dos publicanos. Ele cresceu, ele alcançou o status, ele alcançou posição.
Se você aprofundar um pouco mais sobre a estrutura romana de governo e da tributação romana, você vai ver que esse cargo tinha um quê político. Esse era um cargo de confiança. Era um cargo, então, que denota que Zaqueu tinha certa influência. Mas os judeus o odiavam. Por que o odiavam? Porque possivelmente, quando Roma cobrava um tributo e esse tributo não era pago, havia ali uma espécie de castigo, punição, e muitas vezes se perdia tudo. Às vezes a pessoa se tornava como um escravo. Ele era um judeu livre e pelos tributos de Roma ele agora deveria ser um escravo, deveria ser retirado do seio da sua família. Alguns historiadores dizem que até ocorriam castigos de morte, uma pena capital. E quem dizia, ou quem aplicava, era Zaqueu e os publicanos. Era ele que dizia à tropa romana quem não estava pagando o tributo. Por isso ele era mal visto ali na sociedade. Mas Jesus, quando ele olha para as casas, ele simplesmente não se importa com as fachadas, mas ele quer encontrar as portas abertas. E o ponto 2 da nossa mensagem, eu quero dizer para vocês que Jesus valoriza o interior das casas, por isso ele deseja conhecê-las por dentro. E eu queria convidar você a vir ao verso 3, que diz assim: tentava ver Jesus. Zaqueu estava ali tentando ver o Cristo. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguiu olhar por cima da multidão. Verso 4, por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Zaqueu ouviu que Jesus iria até ele. Zaqueu ouviu que Jesus estaria passando ali em Jericó. Ele tem uma baixa estatura, a Bíblia diz. Ele avista então uma figueira. Não sei quantos dos irmãos conhecem sobre a figueira, mas é uma árvore tão frondosa. E ele sobe então aquela figueira, porque ele sabia que ali era um caminho que Jesus passaria. Zaqueu está tentando, em sua pequenez, enxergar o Cristo. Talvez você que me ouve, dentro da sua pequenez, você também tenta enxergar a Jesus. Talvez você tenta encontrar o Salvador, a salvação. É isto que Zaqueu está tentando fazer. Mas o que ele não sabe, e é o que a Bíblia nos diz, é que Jesus também mirava Zaqueu. Jesus queria encontrar Zaqueu. E quando Jesus encontra Zaqueu, ele se aproxima de Zaqueu e ele diz: Zaqueu, desce da árvore depressa, porque eu quero me hospedar em sua casa. Veja bem, Jesus era o mestre, era o rabi. Ele poderia simplesmente dizer: quem é você que está em cima? Ei, desce da árvore. Mas não, Jesus, ele quer se encontrar com Zaqueu. Jesus olha para nós e, como remidor, ele quer ter um encontro pessoal conosco. Ele não se importa simplesmente pelas fachadas das casas, mas ele valoriza o que tem dentro. Ele diz que quer se hospedar ali na casa de Zaqueu. Essa palavra hospedar-se ali no verso grego é interessante. Por quê? Porque ele faz uma alusão à carga que os viajantes usavam ali nos seus camelos, nas suas mulas, nos seus cavalos, e esse verbo ele tem um sentido de soltar essa carga. Então, quando Jesus vai até ele e diz que quer se hospedar na casa, ele está usando esse verbo, que a pronúncia deve ser algo como katebeti. Então ele diz isso, ele quer agora estar na casa de Zaqueu. Ele vai desfazer as malas. Ele não quer, como talvez uma pessoa pública que vai até a casa de Zaqueu simplesmente para ter um momento. Não, ele quer realmente conhecer em profundidade a casa de Zaqueu, a sua família, os seus hábitos, a sua rotina.
Jesus vai estar com Zaqueu em intimidade. Quando Jesus está chamando Zaqueu para descer da árvore, ele está, de certa forma, olhando naquela figura, onde ele vê aquela figueira brava, e ele vê aquele homem está ali, um homem importante, e de certa forma, Zaqueu se confunde com a figueira e a figueira com Zaqueu, porque a figueira, o sicômoro, ele é uma árvore frondosa, mas não produz fruto nenhum. A vida de Zaqueu é a mesma coisa. Ele é um homem tão importante para Roma, mas não tem produzido frutos para Deus. Tem crescido, tem sido alguém que é o chefe dos publicanos, mas não alcançou. Ele é infrutífero. Ele não alcança o que são os frutos dignos do arrependimento. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, mas estes justos aqui está vivendo pelo dinheiro, pela fortuna, pelo status. Muitas vezes nós, como seres humanos, seremos levados a acreditar que essa é a forma de viver. Que se você não alcançar posteridade, que se você não subir um degrau da sociedade, você não tem vitória, você não é vitorioso. Mas por alguma razão, aquele homem está vazio, está como aquela figueira brava. Jesus, quando convida Zaqueu para ir à sua casa, ele anseia por intimidade. Algo acontece no coração de Zaqueu. A palavra do Mestre entra em seus ouvidos como um clamor de salvação. Ele entende a mensagem, desce da árvore. A Bíblia diz que ele, sem demora, desceu com alegria. Verso 6. Sem demora, ele desceu com alegria. A palavra de alegria também é graça. Porque ele recebe graça de Cristo quando Cristo, o Rei dos Reis, quer ter intimidade com ele. O fato de Cristo querer ter intimidade com ele, de querer ceiar com ele, simboliza a salvação. Hoje, nós temos um memorial que é a ceia do Senhor, que representa exatamente isso, que somos salvos, que fomos reconciliados com Deus, que temos intimidade. Jesus chama Zaqueu para ter intimidade. Jesus chama Zaqueu para ceiar com ele. E quando Zaqueu ceia com Jesus, ele está sendo ligado novamente ao reino de Deus. Em João 15, o Senhor vai dizer que o Pai é o lavrador e Ele é a videira. E é este movimento que, quando Zaqueu desce, está acontecendo. Em João 15, 5, ele vai dizer que o ramo que permanece enxertado na videira produz fruto. Essa enxertia que Jesus está propiciando para Zaqueu. Você que é o fruto, você deve descer. E com isso nós vamos ao ponto 3 que diz: Jesus salva as casas que o hospedam. Eu queria ler o verso 6 ao 10, para entendermos esse processo. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. O povo dizia isso, ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Zaqueu desce e recebe Jesus com alegria. Zaqueu recebe Jesus com graça, porque ele está reconhecendo a salvação. O processo de enxertia ali, aquele galho seco, talvez como a música diz, que o galho seco de uma árvore qualquer, pode então uma flor a brotar.
aquela figueira brava nunca produziu um fruto, mas pela voz milagrosa de Cristo, quando Zaqueu desce da árvore, é o primeiro fruto colhido. Jericó está na passagem de Cristo, porque ele veio salvar os pecadores. Zaqueu é enxertado na videira verdadeira, e agora ele sente, em intimidade, nas conversas com Cristo em sua casa, a certeza da salvação. E a salvação deve produzir frutos dignos de arrependimento. Zaqueu se arrepende. Ele olha para si, para tudo que ele tenha alcançado e conquistado, e ele se arrepende. O texto diz que ele oferece algo que é muito interessante. O texto diz que ele se levanta quando as pessoas estão o acusando de ser pecador, e estão dizendo: Jesus, o reino de Deus, não são para as pessoas miseráveis, odiosas. Quem estabelece esse padrão são as pessoas. E quando ele ouve isso, certamente, movido pelo Espírito Santo, na presença do Cristo, ele diz: darei metade das minhas riquezas aos pobres. Porque uma evidência da salvação é a abnegação, é a doação. A Bíblia diz: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Zaqueu agora entendeu que o tesouro dele não é mais o fruto dos impostos, o fruto da bajulação, o fruto da barganha política com Roma, mas que o seu tesouro é o Cristo. E aí ele dá metade daquilo que ele tem aos pobres. Talvez como nessa metáfora botânica que utilizamos, dele ser como uma videira, dele ser como uma figueira brava e agora estar enxertado na figueira. Ele faz como qualquer árvore. As árvores frutíferas dão seu fruto para alguém e nunca para si mesmo. E essa é uma verdadeira essência da salvação. Nós somos salvos não para consumir o fruto, mas para doar. O fruto da nossa salvação deve ser para outrem. Há uma evidência de salvação nas palavras de Cristo, porque agora Zaqueu, ele não retém, mas ele doa. E ele vai além disso. Ele diz: e se explorei alguém na cobrança de impostos? Veja bem, a Bíblia não diz que ele explorava, mas ele diz: se eu explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. A lei mosaica em Levítico 6 diz que se você tivesse roubado alguém, você deveria restituir de maneira integral e ainda acrescentasse 1/5. Porém, se você tivesse roubado ou matado uma ovelha, Êxodo 22 diz que essa ovelha morta deveria ser restituída 4 vezes mais. Essa era a lei mosaica. Era isso que ele havia experimentado. Ele se lembra da lei que recebeu e agora ele quer cumprir essa lei. Ele produz a ação genuína e louvável onde Deus é glorificado. A restituição e a reparação é aquilo que Zaqueu sente no seu coração. Ele está agora fazendo parte do reino de Deus. E ele começa a doar de si, ele começa a trabalhar em prol dos outros. E se ele realmente, para mostrar a conversão, ele diz: se eu defraudei alguém nos impostos, algo que João Batista também pregava aos publicanos, para a restituição da defraudação. E ele diz que vai fazer 4 vezes mais. O verso 9, Jesus respondeu: hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos.
A evidência da salvação é demonstrada nesse texto, porque é uma cura, não só no caráter de Zaqueu, mas na maneira de pensar. Zaqueu entende, pela renovação do seu entendimento, que ele deve mudar, que ele deve se transformar, que ele deve doar agora. Se ele roubou, ele não rouba mais. Por isso, eu e você, como cristãos, nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. E se devemos a alguém, devemos restituir. E se houver dolo, esse dolo é para a honra e glória do Senhor. É isso que a mensagem traz, e é isso que é a evidência da salvação. A salvação de Deus é o enxerto na videira onde vai produzir frutos. Quando Zaqueu decide, por obedecer o que as Escrituras diz, decide abnegar-se daquilo que ele havia construído com o sacrifício de um trabalho e abençoar os pobres, Zaqueu está dizendo no seu coração que ele reconhece que o Cristo é o Senhor da sua vida. Por isso eu queria convidar você que ouviu esta mensagem a perceber que existe algo para nós. Não sei como que tem sido a sua vida, não sei quem você tem defraudado, não sei quantas pessoas você tem afligido. Mas se você é salvo, se você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, e se na verdade é Ele que escolheu a sua vida como um eleito, você deve restituir, você deve reparar, porque a evidência da salvação está na doação. O texto traz uma doação financeira, mas talvez o pedido de perdão, o pedido de desculpas, a reparação emocional, pode ser que seja a moeda da sua vida. Se arrependa. Não tente ser o juiz da causa, mas tente ser aquele que pede o perdão. E é por isso que Cristo vive em nossas vidas. Ele diz que Ele veio buscar e salvar esses perdidos. Eu e você, quando olhamos esse texto, estamos nos deparando com o Senhor. E Ele olha para nós. Talvez nós tão pequeninos, querendo alcançar a Cristo, buscamos por arrependimento. Ele olha para você agora. E Ele perdoa os seus pecados. Se você é como um ramo infrutífero, uma árvore frondosa, mas de galhos secos, Deus quer enxertar em seu coração a graça, o amor, no transbordamento de amor do Senhor, frutificar em sua vida, para que você dê frutos e que abençoe os outros, que abençoe a sua família e o seu próximo. O Ministério de Louvor irá entoar uma canção agora. Eu queria que você aproveitasse este momento para dizer ao Senhor: Pai, perdoa os meus pecados, purifica a minha vida. Enquanto cantamos, faça essa oração, e ao retornar eu vou orar com você. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida
salvar, me perdoar. Na cruz morrer e pros meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o que ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória meu Jesus, que vivo está. Então diga comigo, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Jesus se hospeda na casa de Zaqueu e traz salvação. Esse Jesus que hoje vive quer hospedar na sua casa. Quando você abre o coração para Jesus, Ele entra no seu coração, faz morada na sua vida. E de uma maneira paradoxal, a casa que se abre para Cristo recebe abrigo do Senhor. Que nós estejamos todos como o pardal que encontrou casa, como a andorinha que tem um ninho para si, vivendo em um castelo da bondade e do transbordamento de amor de Deus. Eu vou orar com você. Se você foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor, que você esteja frutificando em sua vida. Querido e bondoso Deus Pai, o Senhor conhece os seus eleitos, aqueles que o Senhor, ó Pai, já tem salvado, aqueles, ó Pai, que ouviram a Tua mensagem, receberam de Ti agora um abraço, um afago sobrenatural. Deus, que o Senhor tenha alistado aqueles, ó Pai, que precisam para a Tua casa, para o Teu reino. Que o Senhor esteja os abençoando.
Que assim como o Senhor encontrou Zaqueu e mudou a vida dele, que o Senhor possa encontrar agora a esta, que ouvindo esta mensagem, abre o coração para o Senhor. Que haja mudança de vida. Porque o fruto do Senhor é um coração doador, é um coração abnegado, é um coração que restitui e que repara. Deus, que o Senhor alcance toda a família Ibage agora. Que nós possamos, ó Pai, dar frutos, porque nós estamos enxertados, ó Pai, no Senhor, permanentes no Senhor. Que a Tua graça, que a comunhão, que o consolo do Teu Espírito Santo seja sobre nós, desde hoje e para sempre. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor renove a tua semana, para a honra e glória do nome dEle.